Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 24. Capítulo 252. No espelho, Ryozuki viu que o padrão do Mangekyo eterno havia sido reunido em uma única peça. Nesse momento, a pupila de Ryozuki estava dilatando a uma velocidade incrível. Essa velocidade era centenas e milhares de vezes mais rápida do que o crescimento normal ocular anteriormente. Em um instante, a capacidade de sua pupila dilatou 5 ou 6 vezes. No entanto, ainda estava longe de atingir o limite máximo. 1 minuto depois, o poder ocular de Ryozuki aumentou 10 vezes em relação ao que era no início. 2 minutos depois, sua pupila havia se tornado 20 vezes mais ocular do que antes. 3 minutos depois, o par de Mangekyo Sharingan Eternos no espelho finalmente apresentou uma mudança significativa. As pupilas vermelhas no meio começaram a se dilatar. Uma cor vermelha brilhante semelhante a sangue logo preencheu todo o seu globo ocular. Em seguida, os padrões Mangekyo interligados no meio começaram a se espalhar e distorcer, formando anéis negros de linhas finas. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Nesse momento, Ryozuki sentiu um formigamento nos olhos. Então, ele pareceu estar conectado a um espaço misterioso. Ele viu uma mulher dormindo naquele espaço escuro. A mulher tinha longos cabelos brancos. Seus olhos estavam fechados e ela parecia extremamente bela. Contudo, antes que Ryozuki pudesse examinar melhor, a visão à sua frente voltou ao normal. Era aquela Otsutsuki Kaguya? Ryozuki ficou um pouco surpreso. Ele não entendia por que no momento em que despertou o Rinnegan, viu Otsutsuki Kaguya selada. Os seus dois Rinnegan têm alguma ligação com Otsutsuki Kaguya? Ele se perguntou se Madara havia se deparado com uma situação semelhante quando despertou o Rinnegan. Meus Rinnegan são vermelhos? Ryozuki olhou para o par de Rinnegan que havia se estabilizado no espelho. Ele ficou surpreso ao descobrir que seus olhos estavam vermelhos. Rinnegan vermelho. Pelo que ele sabe, apenas 3 deles os possuem. Um deles é Otsutsuki Kaguya. O outro é Otsutsuki Momoshiki. O último é Otsutsuki Urashiki. E quanto a Madara? Na verdade, esses são os olhos de Kaguya, não de Madara. Portanto, não conta. Os olhos de Otsutsuki Kaguya são, na verdade, o Rin Sharingan. Ela poderia usar o Tsukuyomi Infinito e Yomotsu Irazaka. E o Rinnegan vermelho de Otsutsuki Momoshiki em ambas as mãos tem a capacidade de absorver o chakra do ninjutsu. Ele também pode contra-atacar com maior poder e transformar um alvo em uma pílula para aumentar seu poder. Quanto a Otsutsuki Urashiki, ele também podia usar o Yomotsu Irazaka e possuía muitas outras habilidades do Rinnegan. Os dois Rinnegans de Ryozuki também eram vermelhos. Pode-se dizer que é bastante diferente do Rinnegan roxo mais comum. A diferença não está apenas na cor. Há também uma grande diferença na habilidade. Embora tivesse acabado de despertar o Rinnegan, Ryozuki já conseguia perceber as técnicas recém-adquiridas pelos pupilos. Além das habilidades básicas que um Rinnegan possui, como Shinra Tensei, Banshou Tenin, criação de receptores negros, etc. Ele também despertou 3 técnicas especiais de pupila. A primeira é a habilidade possuída por Otsutsuki Momoshiki. Ele consegue absorver ataques baseados em chakra e contra-atacar com poder aumentado. A magnitude do aumento depende da potência ocular. O poder ocular de Ryozuki é suficiente para aumentar o poder do ataque em 10 vezes. 10 vezes mais potência parece muita coisa. Mas na verdade, para Ryozuki ainda não é tão poderoso quanto o ninjutsu que ele usa. Afinal, seu aumento de poder em ninjutsu é muito mais do que 10 vezes maior. No entanto, essa habilidade não é completamente inútil. Mesmo diante de ninjutsu extremamente destrutivo, ele pode ser usado como método defensivo. A questão principal é que agora ele pode absorver qualquer forma de chakra. Até mesmo o chakra senjutsu pode ser absorvido. Ou seja, mesmo as artes de sábio podem ser absorvidas e, em seguida, contra-atacadas. E o aumento no contra-ataque é avaliado de acordo com o desempenho dos olhos. O potencial de Ryozuki com o olho continuará a crescer no futuro. Ou seja, seu limite superior é muito mais de 10 vezes. Além disso, a segunda habilidade é mais interessante. A primeira técnica de pupila Rinnegan de Ryozuki já existia originalmente no mundo de Naruto. Mas a segunda técnica de pupila do Rinnegan vermelho de Ryozuki é uma habilidade nova da qual ele nunca ouviu falar. Senhor da Reencarnação. Usando essa habilidade, ele pode disparar um raio, e o alvo atingido será controlado pelo conjurador. Como conjurador, Ryozuki pode controlar a vida do oponente. Ele pode fazê-lo envelhecer ou regredir à juventude ou infância. Ao mesmo tempo, a força do alvo também mudará de acordo. Por exemplo, se ele mudar o alvo de volta para uma criança, o poder dela retornará ao nível que tinha naquela idade. Se eles envelhecer, não apenas seus corpos ficarão enfraquecidos, mas também seus chakras sofrerão um declínio acentuado devido à fragilidade física. Pode-se dizer que dominar esse truque equivale a ser capaz de controlar o tempo de vida de todos os seres do mundo. Não é à toa que é chamado de Senhor da Reencarnação. Este é o segredo para dominar a reencarnação. Mas essa tática também tem desvantagens. Se não atingir o alvo, não terá efeito algum, e a velocidade dos raios não é particularmente alta. Usuários comuns do nível 6 caminhos conseguirão se esquivar se estiverem preparados. Além disso, esse truque também falhará contra alvos cujo poder ocular seja muito superior ao de Ryozuki.
ou um alvo muito mais forte do que ele também pode resistir ao seu efeito. Mas se cooperar com o Halo 50-50 forçado da entrada de talento 50-50, este movimento é realmente invencível. Ao se deparar com um alvo cuja força é muito maior que a sua, ele pode primeiro usar a aura 50-50 para reduzir a força do oponente ao seu nível. Então, ele pode usar o Senhor da Reencarnação para transformar o oponente de volta ao estado de um bebê recém-nascido. Então eles não ficarão à mercê de Ryozuki? Uma técnica de pupila tão poderosa. Felizmente, a pessoa que possui esse tipo de técnica com os olhos sou eu. Se fosse outra pessoa, quem ousaria se aproximar? Ryozuki murmurou para si mesmo. Ao mesmo tempo, ele pensou que esse truque poderia ser usado não apenas contra inimigos, mas também contra aliados. É também uma técnica muito útil para aplicar com as pessoas ao redor com o olho. Por exemplo, quando alguém próximo a Ryozuki envelhece e sua vida está prestes a terminar, ele pode imediatamente fazê-lo rejuvenescer a pessoa, transformando-o em um jovem de 20 anos. Dessa forma, não seria possível viver para sempre, a menos que fossem mortos. O poder ocular do Rinnegan recém-despertado é mais de 30 vezes maior que o do Mangekyou Sharingan Eterno. O Rinnegan é digno de ser o verdadeiro olho sábio. Mesmo um ninja que não conhece outra coisa pode quase alcançar o nível Kage em um único passo com o Rinnegan. Contanto que treinem bem e aprendam outras habilidades que possam ajudar, o nível 6 caminhos estará ao seu alcance. Ryozuki olhou para seus dois Rinnegans e não conseguiu conter a emoção. O Rinnegan é poderoso? Bobagem. É claro que é forte. Sem mencionar a técnica especial de pupila que cada par de Rinnegan pode despertar. A simples habilidade básica do Rinnegan já é suficiente para deixar ninjas comuns muito para trás. Nagato usou um par de Rinnegans que não eram seus para alcançar o nível de Super Kage. Isso acontecia quando ele não conseguia usar as técnicas especiais ocular do Rinnegan, como Tengai Shinsei e Limbo Engoku. Caso contrário, sua força seria ainda maior. E Madara, que havia obtido o Rinnegan, começou no nível dos 6 caminhos. Mas isso se deveu à boa base estabelecida por Madara. Mesmo sem o Rinnegan, Madara é uma existência no auge do nível Super Kage. Mas o Rinnegan de fato desempenhou um papel importante no aumento da força de Madara. E com o Rinnegan, outras habilidades se tornam basicamente desnecessárias. Técnicas como o ninjutsu comum podem ser descartadas. Só as diversas habilidades do Rinnegan já são suficientes para te tornar invencível. Preciso encontrar um lugar para testar o poder do meu Rinnegan. Ryozuki pousou o espelho que tinha na mão. Ele usou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu da sala instantaneamente. Quando reapareceu, já havia chegado a um penhasco à beira-mar. Liberação de madeira, clone de madeira. Ryozuki disse ao clone, ataque-me com ninjutsu mais tarde. Vou testar a habilidade deste par de Rinnegans. O clone de madeira assentiu com a cabeça, e então um fluxo de chakra se concentrou na palma de sua mão direita, formando um enorme Rasengan que foi erguido por ele. Odama Rasengan. Bum! O Rasengan azul surgiu, girando e voando. Absorver. Ryozuki abriu os dedos da mão direita e um buraco negro se formou na palma da sua mão. Com a força de sucção atuando sobre o Rasengan gigante, levou apenas um instante para que ele o absorvesse por completo. Corpo principal, seus olhos estão brilhando, lembrou o clone de madeira naquele momento. Está brilhando? Ryozuki passou as mãos casualmente à sua frente. Um cristal de gelo se formou no ar, refletindo o rosto de Ryozuki. Ryozuki viu seus Rinnegans vermelhos brilhando. As olheiras, originalmente pretas, agora estavam borradas em um vermelho pálido, e os olhos, originalmente vermelhos, tornaram-se ainda mais vermelhos como sangue, criando uma auréola vermelha. Estou muito bonito. Ficaria ainda melhor com mais alguns tomoes. Ryozuki sorriu e em seguida acenou com a mão direita. Bang! Um Rasengan maior do que o Odama Rasengan usado pelo clone de madeira foi lançado para fora. Após descrever uma linha reta no ar, atingiu uma montanha a poucos metros de distância sem erro. A montanha inteira foi reduzida a pedaços. O poder realmente aumentou 10 vezes. Ryozuki assentiu com a cabeça e, em seguida, deixou o clone continuar usando outros ninjutsus para testes. Depois disso, ele até permitiu que o clone de madeira entrasse no modo sábio e, em seguida, usasse chakra senjutsu para executar uma arte sábia e atacá-lo. Ele ainda podia absorver facilmente a arte sábia e também contra-atacar com 10 vezes mais poder. Isto é incrível! Os olhos de Ryozuki brilharam. Afinal, seu próprio bônus de artes sábias é apenas 8 vezes maior. O efeito da habilidade do Rinnegan vermelho é ainda maior do que o bônus de seus talentos. É uma pena que o ninjutsu absorvido e contra-atacado não seja considerado como tendo sido executado por Ryozuki. Portanto, eles não podem usufruir do bônus de poder das entradas de talento. De outra forma, após testar a primeira habilidade, Ryozuki começou a testar o Senhor da Reencarnação. Ele fez o clone de madeira capturar um urso preto. Então, ele disparou um raio vermelho da ponta dos dedos que atingiu o urso preto. No segundo seguinte, este urso negro transformou-se de um urso negro adulto em um filhote recém-nascido em apenas 1 ou 2 segundos. Ao ver isso, o urso preto ficou estupefato. Obviamente não entendia como de repente havia se transformado em um bebê novamente. Capítulo 253. No quarto, a figura de Ryozuki reapareceu. Agora mesmo, ele havia testado a capacidade de seu Rinnegan vermelho na praia e, em seguida, testado as mudanças na capacidade do Mangekyou. Após seus olhos evoluírem para o Rinnegan, as habilidades de Mangekyou melhoraram de forma geral, mas a taxa de melhoria não foi muito grande. Foi principalmente a mudança provocada pela melhoria do desempenho de seus olhos.
Quanto à técnica ocular do Mangekyo em si, nada havia mudado. A técnica de observação de seus olhos não evoluiu como Ryozuki havia imaginado. Antes, ele havia pensado se seria possível roubar as técnicas de pupila de outros Rinnegans depois que seus olhos evoluíssem para Rinnegan. Agora parece que tudo não passou de um desejo ilusório de Ryozuki. No entanto, o poder da minha pupila foi aprimorado. Portanto, a técnica da minha pupila do Mangekyo tem um efeito de supressão mais forte sobre outros Mangekyo, o que pode ser considerado um aumento, disse Ryozuki com entusiasmo. Vamos usar Tsukuyomi como exemplo. Como os olhos de Ryozuki evoluíram para o Rinnegan, o Tsukuyomi de Ryozuki pode facilmente superar o Tsukuyomi de Itachi com o mesmo consumo de energia ocular. Este é o efeito de supressão inato. Na verdade, isso aconteceria até mesmo em Mangekyo Eterno, mas o efeito não seria tão óbvio quanto agora. Após o despertar bem-sucedido do Rinnegan, o efeito especial do atributo receptáculo do Rinnegan perderá sua eficácia. Afinal, seu limite de evolução é apenas o Rinnegan, mas o poder de persuasão de Ryozuki continua a aumentar com o tempo. A questão é que a magnitude está longe de ser comparável à de antes. De acordo com essa taxa de crescimento, após um ano, o aumento não chegaria nem a 1% da sua capacidade atual de uso por olho. Caso contrário, quão poderoso seria o clã imortal Otsutsuki se o seu Rinnegan pudesse continuar a evoluir? Na verdade, o crescimento natural da capacidade ocular entrará em um estado de quase estagnação após atingir um certo nível. O motivo pelo qual Ryozuki ainda consegue sentir o aumento do poder de seus pupilos agora é porque seu Rinnegan acabou de despertar e ainda está em período de desenvolvimento. Mas mesmo esse período vai passar lentamente. Após esse período, qual será a taxa de crescimento? Próximo mês. Além de se familiarizar com seu par de Rinnegan vermelhos, Ryozuki acumulou pontos de experiência e, em seguida, tentou sintetizar entradas de talento de nível divino. Foi uma pena que após acumular 3.000 pontos de experiência em um mês, as últimas 30 tentativas de síntese ainda falharam. Mas Ryozuki não se deixou desanimar. Ele consumiu menos de 20.000 pontos de experiência até agora. Ainda falta muito para que ele compreenda completamente o que sente. Após 2 meses, Ryozuki consumiu novamente 3.000 pontos de experiência e falhou mais uma vez. Ele planeja acumular 10.000 pontos de experiência na próxima vez. Naquele momento, ele sintetizará 100 vezes seguidas para ver. O motivo pelo qual ele vem falhando pode ser porque o número de tentativas de síntese contínuas não é suficiente. Ryozuki pensava assim. Mas será que é mesmo assim? Ele terá que tentar descobrir. Nos dias seguintes, Ryozuki não usou a habilidade de sintetizar, mas sim desmontou uma entrada de talento azul por dia para obter 100 pontos de experiência. Esse processo continuou por 4 meses. Já se passaram 6 meses desde que ele despertou o Rinnegan vermelho. Ryozuki acumulou 12.000 pontos de experiência, o suficiente para sintetizar 120 itens. Ele havia acabado de comemorar seu 13º aniversário não faz muito tempo. Em termos de força, a maior melhoria foi em seu chakra e físico. O primeiro se fortaleceu com a idade e a melhoria do condicionamento físico. Isso ocorreu porque Ryozuki aprimorou o modo chakra de liberação de relâmpago 2 meses atrás, tornando-o mais adequado para treinamento do corpo, em vez do ninjutsu anterior focado em combate. Agora, o físico de Ryozuki é várias vezes mais forte do que era há 6 meses. Com seu físico robusto, seu chakra também cresceu bastante. Mesmo sem considerar o bônus das entradas de talento, a reserva básica de chakra de Ryozuki atingiu o mesmo valor que o chakra combinado de 55 ninjas de nível Kage. Se o bônus for contabilizado, o chakra de Ryozuki agora é 3.575 vezes maior que o de um ninja normal de nível Kage. Em termos de chakra, Ryozuki há muito tempo não tem rivais neste mundo. Se Otsutsuki Kaguya, que está selada na lua, devorar todo o chakra do mundo, ela poderá superar Ryozuki em termos de chakra. Caso contrário, mesmo que Otsutsuki Kaguya possua 10 caudas, ela não será páreo para Ryozuki em reserva de chakra. Kaguya é membro do clã Otsutsuki. Mesmo que um Otsutsuki não devore o fruto da árvore divina, seu chakra é extremamente grande. É possível perceber a enorme reserva de chakra de Ryozuki. Mas se Kaguya devorar o fruto da árvore divina, a história será outra. Afinal, o chakra contido em um fruto da árvore divina é quase equivalente a 10.000 unidades de nível Kage. Em contrapartida, Ryozuki ainda é muito inferior. Mas, para ser sincero, depois de atingir um certo nível, o efeito do aumento do chakra torna-se muito menos óbvio. Não há problema em usar chakra para lutar contra soldados de menor importância. Mas se você realmente enfrentar alguém forte, especialmente alguém do nível dos 6 caminhos, mesmo que seu chakra seja centenas de vezes maior que o do oponente, o efeito não será muito bom. Com exceção do aprimoramento do chakra e do físico, outros aspectos não tiveram grande impacto no aumento da força de Ryozuki. Por exemplo, as 4 bestas com cauda no espaço selado dentro de seu corpo. Existem também algumas inovações no ninjutsu, principalmente Rasengan. Ryozuki gosta do Rasengan, principalmente porque é prático e fácil de usar, e ele pode infundir qualquer transformação da natureza dos chakras que desejar. Após despertar o Rinnegan, Ryozuki se viu aparentemente dominando o poder dos 6 caminhos. Não é só porque ele tem olhos de sábio, mas também porque seu físico é de um corpo de sábio. Corpo de sábio mais olhos de sábio. O poder dos 6 caminhos nasceu em Ryozuki. Mas, o poder dos 6 caminhos pertence ao sábio dos 6 caminhos, e não é a força fundamental do clã Otsutsuki. Portanto, a essência vital de Ryozuki não atingiu o estado de imortalidade dos Otsutsuki. Mas se ele reunir as outras 5 bestas com cauda, poderá fundi-las em uma só, formando o próprio 10 caudas. Então, ele pode se tornar um Jinchuriki das 10 caudas e entrar no modo dos 6 caminhos. Seu nível de vida mudará, tornando-o imortal como o clã Otsutsuki. Mas sejamos honestos.
Ryosuke achou aquela situação um tanto desagradável. A pele é muito branca. Também existem estruturas semelhantes a chifres crescendo na cabeça. É uma sensação estranha. Portanto, Ryosuke não estava muito disposto a entrar nesse modo dos 6 caminhos. O que ele deseja é a imortalidade do clã Otsutsuki, mas sem sua aparência fantasmagórica. Essa pele clara fica bem em uma mulher, mas em um homem? Não é um pouco demais? Ryosuke é um homem puro. Todos os músculos do seu corpo estavam rígidos, e um homem como ele não podia aceitar esse tipo de aparência. Então ele tem estudado como usar o poder dos 6 caminhos para combiná-lo com seu próprio poder. Ele pode entrar em um estado diferente do modo 6 caminhos? Será que ele conseguirá a imortalidade do clã Otsutsuki sem mudar de corpo? Por exemplo, o modo Chakra Tenseigan é muito bom. Svi. No campo de treinamento, o clone de madeira de Ryosuke e Kakashi travaram dezenas de batalhas e, finalmente, os dois lados se separaram instantaneamente, ficando de pé em lados opostos. Bata palmas. Bata palmas. Nesse momento, Ryosuke saiu da sombra de uma árvore ao lado dele, batendo palmas. Kakashi, parabéns. Ryosuke cumprimentou com um sorriso. Há mais de meio ano, Kakashi está treinando novamente. Levou meio ano para ele recuperar a forma, e sua força melhorou significativamente desde então. Se dissermos que Kakashi, há 6 meses, estava no nível de Jounin de Elite e próximo do nível de Kage, agora Kakashi já atingiu o limiar do nível de Kage. Ele é meio que um porteiro do nível Kage, mas ainda é nível Kage, certo? Kakashi disse, ainda não consigo vencer seu clone de madeira em uma competição de esgrima. Parece que preciso continuar praticando. Agora todo seu corpo está cheio de vigor e energia, ao contrário de 6 meses atrás, quando ele parecia ter problemas renais. Ouvi dizer que ainda existem muitas garotas ninja na vila que estão atrás de Kakashi. Afinal, Kakashi, que tem o apelido de homem com deficiência renal, é bastante popular entre as ninjas. Após trocar algumas palavras, Kakashi pegou seu pequeno livro novamente. Enquanto murmurava coisas como faz tempo que não assisto, e quero assistir hoje, entre outras, ele saiu do campo de treinamento. Ryosuke balançou a cabeça sem palavras ao vê-lo assim. Algumas coisas não podem ser mudadas. Por exemplo, Kakashi ainda gosta de ler esses livros. Na verdade, é um hábito. Aquele livro trouxe conforto espiritual a Kakashi durante sua queda. Assim, embora ele tenha mudado seu estilo de vida preguiçoso, o lugar desse pequeno livro em seu coração permanece inabalável. Ryosuke lavou as mãos na piscina do campo de treinamento. Ele foi até o banco lateral e sentou-se, planejando usar todos os pontos de experiência que havia acumulado nos últimos meses. 120 tentativas de síntese. Vamos lá. Ryosuke respirou fundo e então abriu a interface de síntese. Como era de se esperar, as primeiras 50 tentativas falharam. Ryosuke não se deixou desanimar e continuou a sintetizar. Nas 50 tentativas seguintes, ainda assim falhou. A expressão no rosto de Ryosuke ficou um pouco tensa. O sucesso ou fracasso dependem das últimas 20 tentativas. Se isso ainda falhar da próxima vez, Ryosuke pretende guardar pontos de experiência por meio ano. Mas naquela época, estima-se que as 4 entradas de talento de nível ouro que estavam ociosas teriam sido atualizadas para entradas de talento de nível divino. Mesmo que a síntese seja bem sucedida naquele momento, não será sua primeira demonstração de talento de nível divino. Vamos! Ryosuke gritou em seu coração. Em seguida, ele clicou continuamente no botão de síntese. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Após mais de uma dúzia de tentativas, o resultado continuou sendo um fracasso. Ryosuke havia desistido. Após analisar os 300 pontos de experiência restantes, Ryosuke finalmente clicou em sintetizar 2 vezes. Bem, não é nenhuma surpresa. Espere. Ryosuke, que estava prestes a clicar na última síntese, parou de repente. Ele esfregou os olhos e olhou para uma entrada de talento brilhante que havia aparecido na barra de síntese. Entrada de talento de nível divino. É uma entrada de talento verdadeiramente divino. Ryosuke saltou da cadeira empolgado, comemorando com os braços erguidos. Finalmente! Após mais de meio ano, ele finalmente conseguiu sintetizar com sucesso essa entrada de talento de nível divino. Quase 30 mil pontos de experiência foram consumidos. Se ele tiver sucesso daqui a 1 ano ou meio, ainda assim não terá sofrido nenhuma derrota. Mas isso não consumiria mais de 20 mil pontos de experiência dele? Ótimo! Excelente! Eu sabia que hoje seria um sucesso. Ryosuke riu. Ele se esqueceu de que obviamente havia desistido agora há pouco e sentiu que não teria sucesso hoje. Capítulo 254. Após um momento de empolgação, Ryosuke abriu seu painel de personagens e encontrou a entrada de talento que irradiava a luz mais intensa. Entrada com talento de nível divino. Deixe-me ver quais são seus atributos. Com entusiasmo, Ryosuke conferiu os detalhes da entrada de talento. Deus do espaço, nível divino, você é o senhor do espaço, e o espaço não pode te restringir, mas sim ser usado por você. Você é o deus do espaço, e ninguém se compara a você no uso de habilidades espaciais. Poder de habilidade espacial mais 3.000%. Consumo de espaço menos 3.000%. Velocidade de conjuração da habilidade espacial mais 3.000%. Vem com Yomotsu Irazaka. Vem com coerção espacial. Uá, que talento incrível nível divino. Ryosuke analisou as informações desta nova entrada de talento de nível divino, Deus do espaço. Ele finalmente entendeu por que essa coisa é chamada de entrada de talento de nível divino. É realmente forte como um deus. Mesmo que uma pessoa possua apenas esse talento específico, ela pode ser forte o suficiente para ser destemida. Seus 3 atributos numéricos são todos bônus de 3.000%. Ryosuke não sabia se esse bônus era alto ou baixo entre os talentos de nível divino. Se estiver no nível inferior, então o poder de entrada de talentos de nível divino está realmente além da sua imaginação. Afinal, o aumento de 3.000% já é assustador aos olhos de Ryosuke.
Se além disso existirem bônus de 4.000% ou 5.000%, será ainda mais incrível. Felizmente, só eu tenho essa entrada de talento. Ryozuki pensou com um sorriso cúmplice. Além disso, essa entrada de talento de nível divino também vem com 2 habilidades especiais. Esta é a primeira participação de Ryozuki no desafio de talento com 2 habilidades especiais. Talvez essa também seja uma configuração padrão para entradas de talento de nível divino. Talvez seja chamado de nível divino porque é diferente de outras entradas de talento. Possui um status superior ao deles, portanto está qualificado para ser chamado de nível divino. E as 2 habilidades especiais associadas à entrada de talento de nível divino, Deus do Espaço, também são muito poderosas. Não há necessidade de dizer nada sobre Yomotsu Irazaka. Essa habilidade é possuída por Otsutsuki Kaguya e Otsutsuki Urashiki. O usuário pode viajar por diferentes dimensões, e as coordenadas nem sequer são necessárias. Eles podem ir aonde quiserem, seja em casa, viajando ou em batalha. É uma habilidade muito útil. O Yomotsu Irazaka normal tem uma desvantagem. O tempo de espera para a seleção do elenco é muito longo. Mas o poder da versão de Yomotsu Irazaka Ryozuki aumentou 30 vezes. Ao mesmo tempo, a velocidade de fundição também diminuiu 30 vezes. As deficiências de Yomotsu Irazaka não representam, de forma alguma, uma fraqueza para ele. Quanto tempo leva para usá-lo? Quase instantâneo. Os outros nem sequer conseguem tentar entrar pelo portal que ele abre. Yomotsu Irazaka. Ryozuki experimentou imediatamente. Após equipar o talento de nível divino, Deus do Espaço, ele abriu um portal vermelho no ar à sua frente com um aceno de mão. Um instante depois, Ryozuki chegou a outro espaço através deste portal vermelho. Esta é a dimensão Kamui de óbito. Agora, ele não precisa usar a técnica ocular Kamui para vir até aqui. Ele pode transportar livremente Yomotsu Irazaka para cá. É de fato a capacidade suprema de lidar com o espaço-tempo. Svi. Ryozuki retornou ao campo de treinamento de Konoha por intermédio de Yomotsu Irazaka. Com exceção do 1 ou 2 segundos em que permaneceu na dimensão Kamui, o tempo total gasto na viagem de ida e volta foi inferior a 0,1 segundo. O tempo de abertura do portal vermelho foi praticamente zero. Abre-se instantaneamente e fecha-se instantaneamente assim que ele passa. Este Yomotsu Irazaka é muito bom. Antes, eu sempre quis ir à Lua para transformar uma entrada de talento de Otsutsuki Toneri, mas eu não fazia a mínima ideia de onde ficava a passagem para a Lua. Agora eu posso simplesmente me teletransportar para lá. Ryozuki lamentou que Yomotsu Irazaka tivesse chegado a tempo. Justo quando ele estava se preocupando em como chegar ao interior da Lua, a resposta surgiu. Muito legal. Essa coerção espacial deve ser semelhante à coerção do Rinnegan e à coerção do Byakugan, certo? Ryozuki então concentrou-se na coerção espacial. A coerção espacial manipule o poder do espaço para causar uma compressão invisível e intangível em uma ampla gama de alvos, tornando-os incapazes de se mover e até mesmo esmagando-os em pó. O ar, triturado até virar pó? Isso é coerção espacial? Não seria um colapso espacial? Inicialmente, Ryozuki pensou que era uma manobra para oprimir o oponente, reduzindo drasticamente seu poder de combate e restringindo sua capacidade de lutar. Descobriu-se que esta é, na verdade, uma habilidade de ataque. Ela pode ser usada para matar o inimigo. Mas usar coerção espacial para reduzir o oponente a pó pode exigir que a força de Ryozuki seja muito superior à do adversário. Mas Ryozuki tem um bônus de poder de habilidade espacial de 30 vezes. Sem um bônus de 30 vezes, poderia ter sido necessária uma diferença de força bastante grande. Mas agora, talvez até mesmo pessoas com força semelhante possam ser subjugadas e reduzidas a pó. Isso é como uma morte instantânea. Ryozuki ficou maravilhado com o poder dessa habilidade. Mas o bônus de poder de habilidade espacial de 30 vezes desempenha um papel fundamental nisso. Como esperado de um talento de nível divino. É impressionante. Yomotsu Irazaka pode ser usado para escapar ou evitar ataques. A coerção espacial é um meio de lutar contra o inimigo. Ataque e defesa. Após ver os poderosos atributos da entrada de talento de nível divino, Deus do Espaço, a Ryozuki fechou o painel do personagem com satisfação. Em seguida, ele esperou um pouco, mas ainda não ouviu o aviso de que o sistema seria atualizado. Que estranho, o requisito de atualização não é apenas uma entrada de talento de nível divino. É preciso mais alguma coisa? Ou será que a terceira atualização ainda exige entradas de talento de nível ouro? Ryozuki franziu a testa. Inicialmente, ele pensou que após obter uma entrada de talento de nível divino, o sistema realizaria uma atualização de terceira versão. Inesperadamente, ele havia feito uma suposição errada. Ele não sabia quais eram as condições para a atualização da terceira versão. Nenhuma terceira atualização? Ryozuki balançou a cabeça e parou de pensar nessa questão. Não há nada que se possa fazer se as condições para a atualização não forem atendidas, ou se não houver uma terceira versão disponível. De qualquer forma, é impossível para Ryozuki fazer o sistema responder às suas perguntas. Não é como se ele nunca tivesse tentado antes. O sistema não responde a esse tipo de pergunta. É difícil. No dia seguinte, Ryozuki transformou outra entrada de talento azul e depois a desmontou, ganhando 100 pontos de experiência. Ainda tenho 2 entradas de talento roxas inúteis. Posso tentar sintetizar uma entrada de talento de nível ouro. No entanto, uma entrada de talento de nível divino foi sintetizada ontem. Estima-se que minha sorte recente tenha se esgotado. Não há motivo para preocupação por enquanto. Vamos acumular uma boa quantidade de pontos de experiência primeiro. Ryozuki olhou para a parte inferior do painel de personagem. 2 entradas de talento roxas não estavam equipadas. Esses 2 talentos já haviam sido transformados por ele antes, e ainda não foram totalmente equipados. O motivo é simples. Eles são inúteis para ele. Vamos juntar dinheiro por um mês primeiro.
Uma entrada de talento de nível ouro não é fácil de sintetizar. Em um mês, ele pode obter 3.000 pontos de experiência. Além disso, decompor 2 entradas de talento de nível roxo também pode lhe render 2.000 pontos de experiência. Isso totaliza 5.000. Para melhorar um talento roxo para ouro, são necessários 10.000 pontos de experiência. Em contrapartida, economizar 5.000 pontos de experiência é muito bom. Ele apenas esperava que a entrada de talento sintetizada para ouro não fosse muito ruim. O espadachim das sombras da última vez foi muito bom. A habilidade das sombras funciona perfeitamente. E também há um bônus de poder em esgrima, que também é muito bom. Por falar em esgrima, Ryozuki marcou um encontro com Yugal ontem para ajudá-la a praticar hoje. Nesse momento, Ryozuki chegou ao local combinado e viu Yugal já praticando sozinho. Você chegou. Vamos começar. Assim que Yugal viu Ryozuki, ela imediatamente o apunhalou com sua espada. Sua habilidade com a espada melhorou muito em comparação com 6 meses atrás. Isso também se deve à ajuda de Ryozuki. Ele praticou com ela repetidas vezes e a orientou. Agora a força atual de Yugal ultrapassou a de um Jounin comum, e a distância para se tornar um Jounin de elite não é tão grande. Na verdade, nos últimos 6 meses, muitas pessoas próximas a Ryozuki melhoraram muito em força. Sem falar de alguém como Kakashi. Até mesmo personagens como Yugal, Kurenai e Ui e Anko alcançaram o padrão oficial de Jounin, e até o superaram. Kurenai já era oficialmente uma Jounin antes. Mas sejamos honestos, o status de Kurenai como Jounin oficial foi originalmente arranjado por Sarutobi Azuma para que ele pudesse conquistá-la. Mas mais tarde, Azuma descobriu que não conseguia impressionar Kurenai. Seus esforços só faziam com que Kurenai o odiasse cada vez mais. Mas o título de Jounin era impossível de recuperar. Afinal, Kurenai não cometeu nenhum erro grave. E naquela época Azuma ainda tinha algumas fantasias irrealistas em mente. Ele achou que Kurenai poderia mudar de ideia. Mas, antes que pudesse esperar por esse dia, ele morreu pelas mãos de Ryozuki devido à infeliz tarefa de guardar o prédio do Hokage. Agora Konoha e até mesmo o clã Sarutobi praticamente desapareceram. A emboscada de meio ano atrás não teve nenhum impacto negativo sobre Ryozuki, e até lhe rendeu uma fortuna. Mais da metade da indenização paga por Komogakure e pelas outras aldeias foi para o bolso de Ryozuki. Tsunade disse que Ryozuki merecia. Ninguém mais tinha uma opinião sobre isso. Mas o interessante é que logo depois de Tsunade ter dado dinheiro a Ryozuki, ela foi até ele pedir dinheiro emprestado. O empréstimo foi de 100 milhões de ryu. Ryozuki também não foi mesquinho ao emprestar dinheiro para Tsunade. Mas será que uma pessoa pode recuperar o dinheiro que emprestou a Tsunade? Isso é impossível. Na verdade, em uma semana, os 100 milhões de ryu que Tsunade havia pegado emprestado foram perdidos. Felizmente, os cassinos de Konoha já haviam sido adquiridos por Ryozuki há muito tempo. Assim, os 100 milhões de ryu gastos por Tsunade acabaram retornando para as mãos de Ryozuki. É que Tsunade não sabe disso. Por esse motivo, ela evitou Ryozuki por muito tempo, temendo que ele lhe cobrasse o dinheiro que havia emprestado. Na verdade, Ryozuki nunca pediu dinheiro a Tsunade. Após se esconder por um tempo e perceber que Ryozuki não parecia se importar com a dívida, Tsunade parou de evitá-lo. Após perder tanto dinheiro de uma só vez, Tsunade não vai ao cassino de Konoha há algum tempo. Não é que ela tenha desistido. Na verdade, o problema é que ela não tem dinheiro. Em contrapartida, Ryozuki nem sequer sabe quanto dinheiro tem agora. De qualquer forma, deve ser pelo menos dezenas de bilhões. Mas será que já ultrapassou os 100 bilhões? Ele realmente não pensou nisso com cuidado. De qualquer forma, ele tem pessoas específicas para ajudá-lo a administrar seu dinheiro. Essas pessoas foram hipnotizadas por ele e são 100% leais. Portanto, não há motivo para se preocupar com a possibilidade de eles fugirem com o dinheiro. Ryozuki pode ser um chefe que não interfere muito no processo e simplesmente gastar quanto dinheiro quiser todos os dias. No entanto, Ryozuki na verdade não gasta muito dinheiro. Ele só usa para despesas com treinamento, comida e bebida. Além disso, toda vez que ele vai às compras com as namoradas, ele compra coisas para elas. Mas essa pequena despesa não é nada comparada à sua fortuna líquida de dezenas de bilhões. No campo de treinamento, Ryozuki acompanhou Yugal para praticar esgrima durante toda a tarde. Então os dois marcaram um encontro para jantar. À noite, eles foram às compras na rua comercial da vila, compraram algumas coisas e voltaram para casa. À noite, Ryozuki estava deitado na beira da banheira, e Yugal estava massageando suas costas por trás dele. Durante esse período, sempre que treinava esgrima com Yugal, Ryozuki ia à casa dela para tomar banho. Ele diria que é para se livrar do cansaço. Na verdade, tanto Ryozuki quanto Yugal sabem que ele não está nada cansado. Afinal, não é como se Yugal nunca tivesse visto a intensidade do treinamento de Ryozuki. Não havia a menor possibilidade de ele estar cansado depois de apenas praticar esgrima durante uma tarde inteira. Mas Yugal não expôs a pequena desculpa de Ryozuki. Em vez disso, ela generosamente tomava banho com ele e ocasionalmente massageava suas costas. Com exceção da última etapa, os dois já fizeram quase todo o resto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 255. No dia seguinte, manhã, Ryozuki tomou o café da manhã preparado por Yugal na casa de Yugal. Então, Yugal foi trabalhar na Ambu, e Ryozuki designou um clone de madeira para levar a equipe 10 em missões. E quanto a ele próprio? Ele planeja ir ao interior da lua hoje. Ontem ele tinha um compromisso com Yugal, então não foi. Mas hoje ele não tem nada para fazer. Agora que dominou a habilidade de ir ao interior da lua, Ryozuki não ficará ocioso por muito tempo. Ele planeja concluir isso o mais rápido possível, e pode até conseguir um par de Tenseigan. Os Tenseigan estão no mesmo nível que o Rinnegan. Ryozuki os deseja há muito tempo. Yomotsu Irazaka. Svi. Ryozuki atravessou o portal vermelho e chegou ao interior da lua num instante.
Esta é a primeira vez que ele esteve no interior da Lua. Em sua opinião, este lugar parece ser um espaço como um pequeno mundo. Após a chegada de Ryosuke, ele constatou que era realmente esse o caso. O espaço dentro da Lua é como um pequeno mundo completo. Há o chão, há o céu, e até mesmo muitos edifícios podem ser vistos à distância. Essas são as casas dos Otsutsukis que viviam na Lua no passado, mas agora estão abandonadas e ninguém mora nelas. Ryosuke liberou seu olho da mente de Kagura. Essa poderosa capacidade sensorial envolveu instantaneamente todo o espaço interior da Lua. Só existe um chakra. Parece que apenas o Otsutsuki Toneri está aqui, pensou Ryosuke. Ao mesmo tempo, a chegada de Ryosuke, um forasteiro, também foi descoberta por Otsutsuki Toneri. Todo o espaço interior da Lua está repleto de inúmeras marionetes feitas pelo pai de Otsutsuki Toneri. Esses bonecos podem compartilhar a consciência com Otsutsuki Toneri. Para Toneri, que não tem olhos, esses bonecos são os seus olhos. Um forasteiro? Pessoas da base? Em um palácio luxuoso, Otsutsuki Toneri, que estava sentado em uma cadeira meditando, levantou-se de repente. No segundo seguinte, todo o espaço lunar parecia estar tremendo. Inúmeras marionetes alçaram voo, atacando Ryosuke. Mate o intruso. Otsutsuki Toneri deu uma ordem aos bonecos. Neste exato momento, esses milhares de fantoches atacaram Ryosuke. É apenas um fantoche. Ryosuke lançou um olhar rápido para o enorme grupo de marionetes. No segundo seguinte, em seus olhos, o Rinnegan vermelho irradiava uma tênue luz vermelha. Shiha Tensei. Bang! A poderosa força repulsiva esmagou instantaneamente os bonecos que se aproximavam em pedaços. O Shiha Tensei de Ryosuke é muito mais forte que o de Nagato. Em suas mãos, o Shiha Tensei normal é tão eficaz quanto o Super Shiha Tensei de Nagato. Milhares de marionetes foram explodidas em pedaços no local, mas mais marionetes avançaram imprudentemente, e todos os tipos de ataques se voltaram contra Ryosuke. Ataque inútil, disse Ryosuke com leveza. No segundo seguinte, Svi! Alguns raios de luz negra passaram rapidamente sobre essas marionetes impressionantes. Num piscar de olhos, milhares de marionetes explodiram uma após a outra, transformando-se em fragmentos espalhados por todo o céu. Ryosuke fez um movimento de gancho com o dedo. 6 orbes da busca da verdade voaram de volta e se transformaram em uma espada negra como breu em sua mão. Ryosuke golpeou e alçou voo, dirigindo-se ao palácio ao longe. No palácio, Otsutsuki Toneri, que acabará de despachar os bonecos, sentiu naquele momento a gravidade da situação, com a possibilidade de todos os bonecos serem dizimados. O intruso é muito forte. Otsutsuki Toneri voltou a cabeça para a distância. Parecia-lhe que conseguia ver aquela figura voando por ali. Na verdade, ele sentiu aquele chakra aterrorizante se aproximando. No segundo seguinte, bang! Toda a parte frontal do palácio foi instantaneamente destruída. Ryosuke ficou suspenso no ar, olhando com desdém para Otsutsuki Toneri, que havia se esquivado do golpe. Banshou Tein! Uma força de sucção surpreendente atingiu o local. Otsutsuki Toneri, que acabará de escapar, foi puxado involuntariamente em direção a Ryosuke. Svi! Ryosuke agarrou o pescoço de Otsutsuki Toneri com uma das mãos. Otsutsuki Toneri deu um soco com raiva, mas Ryosuke bloqueou o golpe facilmente com uma só mão. É inútil. A diferença de força entre você e eu é como o céu e a terra. Você é tão fraco quanto uma formiga rastejando no chão diante de mim, então desista, disse Ryosuke com indiferença. Ilusão. Otsutsuki Toneri rugiu. No segundo seguinte, Ryosuke lhe deu um soco na cabeça. Sangue se espalhou por todo o céu. Com um movimento rápido da mão, uma bola de sangue voou em sua direção. Ryosuke a recolheu e a guardou no depósito de bioferomônios do sistema. Ele planejava transformá-lo em uma entrada de talento mais tarde. Enquanto isso, do outro lado, Otsutsuki Toneri, cujo sangue foi derramado no céu por um soco, caiu no chão com força. Ele lutou para se levantar, encarando Ryosuke no céu com as órbitas oculares vazias. Droga! Por que os humanos na Terra são tão fortes? Otsutsuki Toneri cerrou os punhos e desapareceu com um estrondo. Ryosuke olhou para baixo e viu Otsutsuki Toneri correndo em uma direção distante. Embora não soubesse para onde aquele homem estava indo, Ryosuke o seguiu mesmo assim. Svi! Ele estava voando no céu, e Otsutsuki Toneri estava correndo no chão. Depois de algum tempo, eles chegaram ao outro lado do espaço interior da Lua. Ryosuke finalmente entendeu por que Otsutsuki Toneri havia corrido por aquele caminho. Ele pretende usar o poder do Tenseigan gigante para me destruir? Ryosuke tinha um sorriso nos lábios. A força do gigante Tenseigan é realmente impressionante. Mas será que ele pode matá-lo? Não tem jeito. Mas Otsutsuki Toneri não sabia disso e depositou todas as suas esperanças nesse Tenseigan gigante. Vamos lá, me ajude a matar esse intruso. Otsutsuki Toneri correu para uma plataforma semelhante a um altar. Com as mãos estendidas, sua consciência se conectou ao gigantesco Tenseigan no céu. Nesse instante, o enorme Tenseigan dourado liberou um brilho intenso. Uma força crescente se reuniu ali. Ryosuke olhou para aquele enorme Tenseigan dourado. Quando a energia em seu interior foi ativada, tornou-se semelhante a uma enorme fortaleza laser. Emitiu um raio de energia dourada que atravessou o céu, atacando Ryosuke. Shiha Tensei. Ryosuke abriu as mãos e uma poderosa força no ar colidiu com o ataque desferido pelo Tenseigan gigante a centenas de metros de distância dele. Após um impasse de apenas 1 ou 2 segundos, o poder do Shiha Tensei foi esmagado, e o raio dourado continuou a atacar Ryosuke sem cessar. Interessante. Ryosuke estendeu a mão direita e uma esfera semelhante a um buraco negro apareceu na palma da sua mão. Absorver. O espaço ficou distorcido por um instante, e o feixe de luz dourada emitido pelo enorme Tenseigan foi instantaneamente absorvido por Ryosuke. Um fluxo constante de enorme energia foi absorvido por esse pequeno buraco negro. Todo o processo durou cerca de 10 segundos. Então, Otsutsuki Toneri não conseguiu mais se segurar e caiu de joelhos no chão. Plop!
Otsutsuki, que estava ajoelhado no chão, olhou para cima incrédulo. É impossível. É impossível. Ele não conseguia aceitar que nem mesmo o poder do gigante Tenseigan fosse capaz de matar o invasor. Essa era sua última esperança. Mas, o resultado continuou sendo um fracasso. O que aconteceu? Por que esse invasor permanece impassível mesmo diante do poder de um Tenseigan gigante? Otsutsuki Toneri socou o chão com o punho. Um sentimento de desespero invadiu seu coração. Entretanto, do outro lado, após absorver o enorme ataque do Tenseigan, Ryozuki acenou com a mão. Num instante, uma esfera de energia dourada saiu voando de sua mão, disparando em direção ao solo no espaço interior da lua. Estrondo. O poder de destruir os céus e a terra irrompeu num instante. O espaço dentro de toda a lua começou a colapsar. Era como se todo o espaço estivesse prestes a ser destruído. Neste momento, o enorme Tenseigan suspenso no céu liberou novamente uma luz dourada. Mas desta vez não estava tentando atacar ninguém. Em vez disso, estava usando sua própria energia para manter a estabilidade de todo o espaço interno da lua. Um instante depois, o espaço interior da lua, que estava colapsando, estabilizou-se. No entanto, quase 80% do espaço lunar já havia sido destruído naquele momento. Apenas a área circundante estava relativamente bem preservada. Embora Otsutsuki Toneri não tivesse olhos e não pudesse ver tudo isso, ele conseguia sentir. Ao ver a destruição da maior parte do espaço lunar, Otsutsuki Toneri ficou em breve silêncio. Ele não sabia como descrever seus sentimentos naquele momento. Tudo o que acontecerá naquele dia fora mais exagerado do que qualquer coisa que ele tivesse vivenciado nos últimos 10 anos, e era inacreditável. Otsutsuki Toneri nunca havia sentido tanto medo antes. Nesse momento, ele realmente começou a temer o invasor à sua frente. A força do oponente era esmagadora. Isso fez com que Otsutsuki Toneri sequer considerasse a possibilidade de resistência. Será que vou morrer? Pensou Otsutsuki Toneri. Se fosse ele, não deixaria seu inimigo escapar. Afinal, só inimigos mortos são inimigos seguros. Qualquer inimigo vivo representa uma ameaça. Mas, depois de algum tempo, Otsutsuki Toneri ainda não sentia a morte se aproximando. Ele não conseguiu evitar olhar para o céu confuso. Você não vai me matar? Perguntou Otsutsuki Toneri. Ryozuki perguntou. Por que eu deveria te matar? Ryozuki pousou lentamente à sua frente, olhando para ele com calma. Eu sou seu inimigo. Se você não me matar, não tem medo de que eu me vingue no futuro? Otsutsuki Toneri, sendo direto, falou com coração. Se ele fosse mais astuto, certamente não diria isso agora. Afinal, ao dizer isso, ele não estava praticamente forçando a outra parte a matá-lo? O quanto ele queria morrer para ser tão direto? Mas Otsutsuki Toneri era um homem honesto. Ele não havia interagido com muitas pessoas. Não entendia de intrigas e permanecia de coração simples. Ryozuki disse com leveza. Contanto que eu seja sempre mais forte que você, por que eu deveria me preocupar com a sua vingança? Claro, na verdade, a vingança não precisa ser direcionada diretamente à pessoa. Também seria possível visar aqueles que lhe são próximos. No entanto, Otsutsuki Toneri não entendeu isso. Ele não tinha ideia do que Ryozuki realmente estava pensando. Nesse momento, ao ouvir as palavras de Ryozuki, ele até sentiu um pouco de admiração por ele. Isso era uma verdadeira potência. Olhando para Otsutsuki Toneri, que não tinha olhos, à sua frente, Ryozuki retirou um par de Byakugan do espaço selado em sua palma. Ele havia obtido esses olhos do clã Hyuga. Originalmente pertenciam a um ancião do clã Hyuga. Aquele velho tinha umas ideias estranhas e achava que podia lidar com o Ryozuki. Quando Ryozuki visitou a casa dos Hyuga alguns meses atrás, esse velho teve a audácia de apontar o dedo para ele e repreendê-lo como se ele ainda fosse uma criança. Ryozuki chegou a se perguntar se o velho estava sob o efeito de um genjutsu. Caso contrário, por que ele agiria de forma tão imprudente? Mas não havia ninguém no mundo capaz de lançar um genjutsu sem que Ryozuki o detectasse. Assim, Ryozuki acabou concluindo que o velho era simplesmente arrogante demais ou havia perdido o juízo com a idade. Ou talvez ele estivesse tão acostumado à sua posição de poder que pensou que poderia tratar Ryozuki como um mero garoto. Ele chegou a presumir que sua ligação com Hinata lhe dava o direito de repreender Ryozuki. Que erro de cálculo! O resultado era óbvio. Ryozuki agora possuía seu Byakugan. Nem mesmo Yashi ficou chateado com isso. Na verdade, ele ficou um pouco satisfeito. Yashi estava farto daqueles anciãos que constantemente interferiam em suas decisões. Eles até queriam colocar o selo da maldição do pássaro enjaulado em Hinata e Hanabi. Agora que um deles finalmente ultrapassou os limites e pagou o preço, por que Yashi estaria zangado? Ele até comemorou secretamente com uma bebida. Capítulo 256. Você é um homem realmente forte. Estou convencido da minha derrota. Otsutsuki Toneri ajoelhou-se sobre um joelho, ergueu a cabeça e disse a Ryozuki. Ele era puro e completamente alheio aos perigos do coração humano. Além disso, ele não percebeu que Ryozuki estava armando uma armadilha para ele. Ele até pulou na armadilha, parecendo feliz e admirável. Ryozuki não esperava que Otsutsuki Toneri fosse tão inocente. Isso o deixou um pouco envergonhado. Mas agora não há como voltar atrás, então vamos continuar. Com licença? Aquela hesitação foi apenas um lapso momentâneo. Ryozuki esqueceu isso num piscar de olhos. Tenho um par de olhos aqui e posso dá-los a você. Enquanto Ryozuki falava, ele enfiou o Byakugan nas órbitas oculares de Otsutsuki Toneri. Quando se trata de transplante de órgãos, ele é sem dúvida um mestre. Quem mais enfiaria os olhos goela abaixo? Otsutsuki Toneri simplesmente fechou os olhos e os esfregou.
Em seguida, os olhos foram conectados com sucesso e voltaram a funcionar. Você está surpreso? Afinal, ele é um Otsutsuki. É normal ele conseguir fazer isso. Se fosse o Danzou não funcionária, ele provavelmente teria que chamar algum cientista brilhante, conseguir um braço disforme ou algo do tipo, e usar bandagens o dia todo, sem jamais ousar ser visto. Claramente, Otsutsuki Toneri é muito melhor do que um certo Kage das Trevas. Quando viu o mundo pela primeira vez através do Byakugan, Otsutsuki Toneri ficou muito entusiasmado. Mais importante ainda, Ryozuki lhe deu um par de Byakugan, e eles eram inclusive de um ancião do clã. Embora sua pureza não fosse tão alta quanto a de Hinata e Hanabi, também não era muito baixa. Portanto, após o par de Byakugan se conectar com sucesso ao corpo de Otsutsuki Toneri, um poder ocular adormecido no corpo de Toneri explodiu. Essa sensação. Otsutsuki Toneri estava imerso nessa sensação indescritível e não conseguia se libertar. Neste exato momento, um par de Rinegans vermelhos aumentou repentinamente de tamanho infinitamente até cobrir o céu e o mundo inteiro em sua visão. Otsutsuki Toneri, que ainda estava imerso em sua excitação, de repente ficou imóvel. Koto Amatsukami. Ryozuki usou o poder ocular do Rinnegan para lançar o Koto Amatsukami. Combinando isso com suas outras técnicas de Genjutsu, ele arrastou Otsutsuki Toneri para o mundo do Genjutsu, para o abismo. Koto Amatsukami, que Ryozuki aprendeu com Danzou, não é uma técnica de aprendizado que altera permanentemente a vontade e os pensamentos de alguém, mas sim uma hipnose temporária. Em essência são quase iguais, exceto pelo fato de que um é temporário enquanto o outro é permanente. Ryozuki combinou isso com o Genjutsu de lavagem cerebral de sua própria criação, e sob a poderosa influência do Rinnegan, Otsutsuki Toneri foi instantaneamente controlado. Lembrem-se, eu sou seu mestre e vocês devem obedecer a todas as minhas ordens. Ryozuki implantou esse pensamento profundamente na memória de Otsutsuki Toneri, marcando-o firmemente em sua mente, tornando-se seu instinto mais primitivo. Após algum tempo, Ryozuki dissipou o Genjutsu. Otsutsuki Toneri ficou atônito por um momento, mas logo voltou a si e rapidamente saudou Ryozuki respeitosamente. Ele disse, Lorde Ryozuki, me desculpe. Eu não sabia o que tinha acontecido antes, mas de repente perdi uma parte da minha memória. Ryozuki disse calmamente, está tudo bem, você sofreu lavagem cerebral antes. Eu já te trouxe de volta ao normal. Ele estendeu a mão para ajudar Toneri a se levantar. Toneri disse furiosamente, Lorde Ryozuki, quem é tão desprezível a ponto de me fazer uma lavagem cerebral desse jeito? Ryozuki disse seriamente, essa pessoa está escondida pelo mundo, e nem mesmo eu consigo encontrar seus rastros. Mas um dia, ela aparecerá por conta própria. Quando isso acontecer, deixarei que você pessoalmente tome as medidas necessárias para vingar a injustiça de hoje. Obrigado, Lorde Ryozuki. Toneri parecia genuinamente grato. Ao ver a atitude de Toneri, até mesmo uma pessoa desavergonhada como Ryozuki ficou um pouco envergonhada por dentro. Mas ficou claro que a lavagem cerebral desta vez tinha sido bem sucedida. Toneri havia recebido o Byakugan, e o poder ocular acumulado dentro dele por muitos anos explodiu, fazendo com que seu Byakugan parecesse evoluir para Tenseigan. Mesmo assim, ele não conseguiu resistir à lavagem cerebral de Ryozuki. Com a ajuda de Koto Amatsukami, o efeito desse genjutsu de lavagem cerebral criado por Ryozuki deu um salto qualitativo. Enquanto o poder ocular de Toneri não ultrapassar o de Ryozuki nem por um instante, ele jamais perceberá que está sendo manipulado por Ryozuki. E será que o talento de Ryozuki com o olho seria algum dia superado por Toneri? Não importa como você veja, é impossível. Mesmo que seu Byakugan evolua para Tenseigan, o poder de sua pupila será apenas equivalente ao de um Rinnegan comum. Mas o poder ocular de Ryozuki é 3.000 vezes maior do que o de um Rinnegan comum. Portanto, aconteça o que acontecer, é impossível para Toneri atingir esse nível de poder de persuasão dos olhos. Portanto, ele jamais conseguirá escapar do controle de Ryozuki pelo resto da vida, a menos que um dia Ryozuki voluntariamente renuncie ao controle sobre ele. Ou um dia, Ryozuki perde seus poderes atuais e seu Rinnegan. Mas essas possibilidades são praticamente nulas. Considerando a força atual de Ryozuki, olhando para o mundo inteiro, quem seria capaz de lhe tirar o Rinnegan? Quem poderá lhe tirar esse poder? Ryozuki disse, Toneri tem uma tarefa para você. Toneri disse, Lorde Ryozuki, por favor, dê-me instruções. Toneri imediatamente se ajoelhou e inclinou a cabeça respeitosamente. Ryozuki ordenou, quero que você vá pelo mundo, encontre uma organização chamada Kara e junte-se a eles. Ele havia controlado Toneri para que se tornasse seu subordinado leal, pois desejava ter um aliado poderoso sob seu comando. E se Toneri realmente encontrar Kara e se juntar a ela, Otsutsuki Ishiki certamente encontrará em Toneri o receptáculo mais adequado, certo? E quando Ishiki reencarnar no corpo de Toneri, ele ativará a marca que Ryozuki deixou no cérebro de Toneri e será controlado por Ryozuki. Nesse ponto, Ryozuki consegue controlar Otsutsuki Ishiki com sucesso, sem nenhum esforço e até mesmo sem tê-lo conhecido. Toneri encontrará esta organização Kara para Lorde Ryozuki. Toneri baixou a cabeça e assegurou. Ryozuki disse, bem, agora vou te mandar para a terra. Não resista. Com isso, Ryozuki abriu um portal vermelho sob Toneri. O corpo de Toneri caiu instantaneamente no portal. Quando ele reapareceu, estava em uma floresta na terra. Ao pousar, Toneri curvou-se respeitosamente para o céu e, em seguida, desapareceu rapidamente de vista. Em seguida, Toneri cumpriria a ordem de Ryozuki, procurando vestígios da organização Kara e infiltrando-se nela. Quanto a como ele encontraria a organização Kara,
Ryozuki não precisa dar mais ordens, pois Toneri daria um jeito por conta própria. De qualquer forma, com a força que possui, contanto que não encontre inimigos mais fortes que um Kage, ele pode lidar com eles sem problemas. E quando seu Byakugan evoluir para o nível Tenseigan, nem mesmo uma existência de nível Super Kage será capaz de tocá-lo. Afinal, o potencial de Toneri está no nível dos 6 caminhos. Ele só precisa evoluir passo a passo. Em 2 ou 3 anos no máximo, sua força atingirá o nível dos 6 caminhos. Após mandar Toneri embora, Ryozuki olhou para o Tenseigan gigante no céu. Isso não pode ser absorvido por enquanto. Deve ficar aqui, disse Ryozuki, sentindo-se satisfeito. De qualquer forma, o espaço dentro da lua está vazio agora. Enquanto ninguém mais vier aqui, ninguém encontrará este Tenseigan gigante. Ele pode deixá-lo aqui por enquanto, sem se preocupar com a possibilidade de outros o levarem. Primeiro, vamos transformar o bioferomonil de Toneri em uma entrada de talento. Toneri se tornará uma existência de nível 6 caminhos no futuro, então devo conseguir 3 entradas de talento de nível ouro. Ryozuki retirou uma gota do sangue de Toneri do depósito de bioferomônios e deixou o sistema transformá-la. Jin, conversão concluída com sucesso. Parabéns ao anfitrião por conquistar as entradas de talento. Hospedeiro do Tenseigan, nível ouro, descendente de Otsutsuki, nível ouro, destruidor de mundos, nível ouro. Ao ouvir os estímulos ecoando em sua mente, Ryozuki deu um leve sorriso. Um Toneri do nível 6 caminhos poderia, de fato, se transformar em 3 talentos de nível ouro. Assim como Naruto, Sasuke e Obito. Mesmo que seja desmontada, vale 30.000 pontos de experiência. Ryozuki suspirou interiormente. É uma pena que haja tão poucas pessoas na Terra capazes de alcançar o nível dos 6 caminhos. Além de Naruto, só existe um Otsutsuki e mais um outro Otsutsuki. E quanto ao Might Guy? Tecnicamente falando, ele não está no nível dos 6 caminhos. Mas seu poder de ataque pode atingir um nível extremamente alto em pouco tempo. Vamos analisar os atributos dessas 3 entradas de talento. O nome dele soa muito bem. Ryozuki abriu seu painel de personagens. Ele estava mais interessado em Tenseigan, então primeiro verificou a entrada de talento. Hospedeiro de Tenseigan? O hospedeiro do Tenseigan, nível ouro, você é a primeira pessoa no mundo a despertar o Tenseigan. Seus olhos têm o poder de destruir o mundo. Estes são os olhos que até mesmo os Otsutsuki invejam e desejam. Poder de explosão do renascimento da roda dourada mais 1000%. Poder de explosão do renascimento da roda prateada mais 1000%. Potencial dos olhos mais 500%. Acompanha o hospedeiro do Tenseigan. Tis. Trata-se, de fato, de uma entrada de talento relacionada a Tenseigan. Os 3 atributos numéricos estão todos relacionados a Tenseigan. 2 delas aumentam o poder dos 2 ataques do Tenseigan, sendo que todas elas são bônus de 10 vezes o poder. Uma delas é um atributo que aumenta a capacidade de expressão ocular. No entanto, esse atributo também se aplica ao Tenseigan, Rinnegan, Sharingan e outros tipos de Doujutsu. Por fim, o último atributo que Ryozuki mais anseia. Hospedeiro do Tenseigan. Você é o hospedeiro reconhecido pelo Tenseigan. Se você possui o Byakugan, seu Byakugan evoluirá para Tenseigan em breve. É exatamente isso que eu queria. Após presenciar o efeito dessa habilidade, Ryozuki ergueu os braços e comemorou. É semelhante ao efeito do anterior recipiente do Rinnegan? O efeito do hospedeiro do Tenseigan também é permitir que seus olhos evoluam. O primeiro requer o Sharingan, o segundo requer o Byakugan, e Ryozuki tem ambos. E o crescimento da capacidade de aprendizado de seus olhos será exponencial. Imediatamente Ryozuki equipou essa entrada de talento. No instante seguinte, a intensidade de suas pupilas aumentou significativamente, e o Rinnegan vermelho em ambos os olhos se fechou automaticamente, transformando-se em Byakugan. No centro do Byakugan, um leve tom esverdeado começou a se formar, tingindo gradualmente o branco ao redor de verde. Ryozuki tocou os olhos. Este é o movimento de Tenseigan? Ele fechou os olhos, abriu-os novamente e seus olhos haviam voltado ao normal. Talvez seja porque Ryozuki já possui o Rinnegan, que está no mesmo nível do Tenseigan, ou talvez o poder de sua pupila seja muito forte. Portanto, mesmo nesse estado, seus olhos ainda podem ser usados. Não há necessidade de manter os olhos dele fechados o dia todo ou usar bandagens para evitar perturbar o movimento de atualização. E a velocidade de aprimoramento do Byakugan de Ryozuki era incrivelmente eficiente. Ele podia sentir que esses Byakugan estavam evoluindo para Tenseigan a uma velocidade extremamente rápida. Em 1 ou 2 dias a atualização terminará. Nesse momento, o Byakugan de Ryozuki evoluirá completamente para o Tenseigan de nível superior. Capítulo 257. Ryozuki terá que esperar pacientemente por 1 ou 2 dias. Além disso, isso não afeta o uso do Rinnegan. Ele simplesmente não pode usar o Byakugan durante esse período. Que talento incrível! Toneri é minha estrela da sorte. Ryozuki estava com um sorriso de orelha a orelha e achou Toneri muito bonito. Devo tentar organizar algumas tarefas fáceis para ele no futuro. Bem, se ele realmente encontrar cara e entrar sorrateiramente, eu salvarei a vida dele. Dito isso, Ryozuki verificou os atributos dos outros 2 entradas de talento. Essa entrada de talento para o hospedeiro do Tenseigan já é muito impactante. E quanto aos atributos dos outros 2 entradas de talento? Descendente de Otsutsuki, nível ouro, você é descendente do clã Otsutsuki. Seu sangue Otsutsuki puro corre em suas veias. Seu sangue nobre também lhe conferiu poderosas habilidades. Chakra mais 1000%. Poder das artes sábias mais 1000%. Vem com o físico Otsutsuki. Físico Otsutsuki. Este físico especial do clã Otsutsuki torna você imortal. Mesmo que metade do seu corpo seja destruída, ele pode se recuperar num piscar de olhos. Nada mal. Mais uma entrada de talento impressionante.
Não há necessidade de mencionar o bônus de chakra. Afinal, o chakra de Ryozuki já ultrapassou o padrão normal em muito. Um bônus 10 vezes maior não faz tanta diferença assim. Mas o bônus ao poder das artes sábias é incrível. Originalmente, Ryozuki possuía apenas uma entrada de talento que aumentava o poder das artes sábias, e era um bônus de 8 vezes. Agora, existe uma nova classe que aumenta o poder das artes sábias em 10 vezes. Desta vez, o poder de suas artes sábias foi aumentado 18 vezes. Além disso, este talento vem acompanhado do físico típico do clã Otsutsuki. Não era isso que Ryozuki queria antes? Um corpo imortal. E é apenas uma questão de físico. Não vai fazer com que ele se pareça com os pescadores de amêijoas de Otsutsuki. Após equipar essa habilidade, Ryozuki sentiu que seu corpo havia sofrido uma mudança na essência da vida. Agora, ele nunca envelhecerá. Entendeu tão facilmente? Ryozuki não conseguiu evitar piscar, sentindo que aquilo era muito irreal. No entanto, com a experiência anterior de ter alcançado a imortalidade, Ryozuki se recuperou rapidamente. Na verdade, o aspecto mais útil da constituição física do clã Otsutsuki para mim é a velocidade de recuperação. Metade do corpo de Madara foi atingida por um chute de Gai, mas se regenerou num piscar de olhos. Essa velocidade de recuperação assustadora é exatamente o que eu quero. Afinal, meu corpo imortal original já me confere as características da longevidade, mas não sei se é a longevidade verdadeira ou não. O físico do clã Otsutsuki compensava as deficiências do corpo imortal de Ryozuki. Só por isso, essa entrada de talento já é muito impressionante. Sem mencionar que os dois atributos anteriores também são bastante poderosos. Ambas são as qualidades que Ryozuki precisa. 2 das 3 entradas de talento transformadas por Toneri são muito úteis. Se a terceira for assim, então Toneri é realmente minha estrela da sorte. Ryozuki pensou consigo mesmo e, em seguida, clicou no atributo da última entrada de talento. Destruidor da Terra nível ouro, você carrega a missão de destruir a Terra desde criança. Seu pai lhe disse que esse é o seu destino. Você está destinado a ser aquele que destruirá a Terra. Poder ninjutsu mais 1000%. Poder das artes sábias mais 1000%. Poder de taijutsu mais 1000%. Vem com o Destruidor da Terra. Destruidor da Terra. Após destruir a Terra, o atributo desta entrada de talento aumentará 10 vezes. Ao observar as características desse último talento inscrito, Ryozuki ficou sem palavras por um instante. É forte? Claro que é forte. 3 bônus de 1000%, e todos são atributos úteis, todos focados em ataque. E o último Destruidor da Terra? Destruir a Terra? Aumentar em 10 vezes o atributo de entrada de talentos? Você está me tentando com isso? Ryozuki balançou a cabeça, sentindo-se completamente sem palavras. Mas mesmo sem mencionar a última habilidade, os 3 primeiros atributos por si só já são suficientes para colocar essa entrada de talento entre as melhores entradas de talento de nível ouro. Já faz muito tempo que não vejo nenhum bônus para artes sábias. Hoje, na verdade, recebi 2 bônus. Ryozuki sorriu. 2 bônus de poder de artes sábias de 1000% aumentaram o poder de suas artes sábias em 20 vezes. Agora, as artes sábias usadas por Ryozuki são 29 vezes mais fortes. Qualquer arte sábia aleatória tem o poder de destruir o mundo. No entanto, se eu lutar assim, isso realmente acabará destruindo o mundo? Ryozuki de repente pensou em uma pergunta. Um Odama Rasengan normal pode facilmente destruir tudo em um raio de mais de 5 km. Se ele usar o chakra Senjutsu para aprimorá-lo para a arte sábia, Rasengan gigante, o poder aumentará várias vezes ou até mais do que antes, certo? Somado ao bônus de poder de 28 vezes, não será que metade do mundo será dizimada? Isso não é um exagero intencional por parte de Ryozuki. Se o poder e o alcance aumentarem simultaneamente, será possível dizimar metade do mundo com um único golpe. Se isso acontecesse 2 vezes aleatoriamente, o mundo inteiro não desapareceria? Ah, isto. Ryozuki estava um pouco intimidado pela própria força. Isso o fez refletir sobre como usar esses ataques em larga escala no futuro. Após alguns disparos, o mundo desaparecerá. Então ele está matando o inimigo? Ou será que ele está explodindo sua cidade natal? Não, não deveria ser assim. Esta entrada de talento aprimora o poder da arte sábia, não o alcance. O simples fato de a potência aumentar centenas de vezes não significa que o alcance também aumentará centenas de vezes. Ryozuki pensou consigo mesmo. Por que eu não tento? De qualquer forma, ele possui Omotsu Irazaka. Ele pode usar artes sábias em um espaço diferente. Que tal experimentar o poder dessas artes ancestrais em um contexto diferente? Sim, saberei se tentar. Ryozuki decidiu imediatamente ir para um espaço diferente para experimentar e ver o efeito. Se o efeito da arte sábia for realmente excessivo, ele deve se esforçar ao máximo para não usar artes sábias de grande escala no futuro, e em vez disso usar aquelas que se concentram em destruir um único ponto. Ou então, melhorá-lo e controlar o alcance também é uma boa opção. Equipando o talento a Destruidor de Mundos, Ryozuki usou Yomotsu Irazaka e viajou para um espaço desolado desconhecido. Isso deve ser um planeta qualquer. Tudo o que ele conseguia ver era uma terra vermelha que se estendia por milhares de quilômetros com ventos fortes no céu e uma terrível chuva ácida caindo em alguns lugares. O ambiente deste planeta era completamente inadequado para a vida. Não havia vida neste planeta, muito menos criaturas inteligentes. Este lugar é bom. Ryozuki ficou bastante satisfeito com este lugar. Como ele está testando o alcance de dano das artes sábias, naturalmente escolheu um local o mais deserto possível. Caso contrário, ele não correria o risco de tirar inúmeras vidas? Um planeta sem vida como este seria perfeito. Modo sábio. Ryozuki alçou voo e ativou o modo sábio. O chakra Senjutsu em seu corpo se concentrou em suas mãos, formando uma esfera negra como breu.
Arte sábia, Odama Rasengan. O projétil voou dezenas de milhares de metros em um instante, colidindo contra uma montanha a milhares de metros de distância. No segundo seguinte, uma luz branca e escaldante irrompeu como um pequeno sol. Imediatamente após a explosão devastadora destruir toda a montanha de 1000 metros de altura, a grande área ao redor da montanha também desmoronou. Após 6 ou 7 minutos, tudo se reduziu a pó. Ryozuki voou pelo céu e desceu até o chão. Uma enorme cratera com diâmetro superior a 50 a 60 quilômetros surgiu no solo. Ao redor da enorme cratera, a terra desabou, abrindo inúmeras fendas. Algumas fendas tinham até centenas de metros de largura e, olhando para baixo, ele podia ver um abismo negro sem fundo. O raio de destruição central é de 50 a 60 quilômetros, e os danos causados pela onda de choque ultrapassam 200 a 300 quilômetros. Ryozuki rapidamente obteve um conjunto de dados através da observação a olho nu. Essa magnitude de danos não é suficiente para dizimar metade do planeta. Como Ryozuki havia previsto anteriormente, o alcance do dano da arte sábia não aumentará proporcionalmente ao poder. Afinal, quanto maior for o alcance da explosão, maior será o consumo de energia, que aumenta exponencialmente. É impossível aumentar o alcance em 10 vezes apenas aumentando a potência da explosão em 10 vezes. Mas mesmo assim a variação ainda era surpreendentemente grande. No entanto, a maioria dos 5 grandes países são pouco povoados. Para ser franco, existem mais lugares sem pessoas do que lugares onde as pessoas vivem. Por exemplo, a Terra do Fogo tem uma área de quase 9 milhões de quilômetros quadrados, mas sua população é de apenas 3 a 4 bilhões. Claramente a região é pouco povoada. Se uma explosão desse tipo ocorresse em uma área pouco povoada, poderia não causar um grande número de vítimas. Mas em alguns lugares movimentados, como grandes cidades, com apenas um golpe de sábio, toda a cidade e uma grande área ao seu redor seriam arrasadas. O número de vítimas aumentaria drasticamente. Na verdade, tudo bem, mas não posso usá-lo no campo de batalha com meus companheiros de equipe por perto, senão acabarei matando meus próprios homens, murmurou Ryozuki. O alcance do dano foi um pouco menor do que ele havia imaginado. Claro, isso pode ser porque a área em que ele está agora tem mais montanhas, e essas montanhas bloqueiam a maior parte do poder explosivo. Se estivesse nas planícies, a área de distribuição poderia ser ainda maior, mas não seria mais do que o dobro, independentemente do que acontecesse. O alcance de dano do Odama Rasengan é basicamente o maior entre as muitas artes sábias que dominei até agora. Se o seu alcance de dano for desse nível, não é exagero dizer que destruirá o mundo. No entanto, se um ataque em larga escala como esse for usado com frequência, será muito problemático se afetar meu próprio povo. Além disso, se estou lutando contra uma única pessoa, uma técnica que concentra a energia em um ponto específico é mais eficaz. Por exemplo, a explosão do renascimento da Roda Dourada de Tenseigan. Por que a explosão do renascimento da Roda Dourada consegue cortar a Lua? Isso ocorre porque seu poder está concentrado em um pequeno ponto, conferindo-lhe uma capacidade de penetração extremamente forte. Mas as técnicas de grande escala também têm suas vantagens. Por exemplo, ao lidar com alvos enormes ou ao enfrentar um grande número de inimigos. É nesses momentos que técnicas de grande escala como essa se destacam. Outra habilidade do Tenseigan, a explosão do renascimento da Roda de Prata, é uma técnica com um enorme alcance de dano. Por que mais Tenseigan seria chamado de Olho da Destruição? Quase todas as suas habilidades são focadas no ataque, ao contrário do Rinnegan, que possui muitas habilidades diferentes. Ofensivo, defensivo, auxiliar. O Rinnegan oferece diversos tipos de poderes. Mas e o Tenseigan? Todas as habilidades são focadas no ataque. Portanto, o Tenseigan é mais forte que o Rinnegan em termos ofensivos. Sem mencionar que o Rinnegan é comum entre os membros do clã Otsutsuki. Todos o possuem. Mas o Tenseigan é diferente. Este olho é extremamente raro, mesmo entre o clã Otsutsuki. Afinal, a maioria dos Otsutsuki só possui o Byakugan. Mas o Byakugan deles ainda não evoluiu para o nível Tenseigan. Será porque eles não querem? Claramente esse não é o caso. Eles simplesmente não conseguem. Capítulo 258. Meia hora depois. Ryozuki retornou à Terra através de Yomotsu Irazaka. Durante meia hora, ele testou os efeitos de várias artes sábias e outros ninjutsus em larga escala naquele planeta árido. A conclusão final foi a mesma de antes. Ele não deveria usar esse tipo de técnica quando seus aliados estão por perto. Mas se só houver inimigos, ele pode usá-lo casualmente. Base da Akatsuki. Em um quarto, Sasuke segurava uma kunai e esculpia um pedaço de madeira. Sasuke usou a kunai que tinha na mão para cortar rapidamente a superfície da madeira. Aos poucos, esse pedaço de madeira se transformou em uma estátua que parecia real. Mãe, você está bem? Sasuke olhou para a estátua em sua mão e, em seguida, a colocou em sua mesa de cabeceira. Na mesa de cabeceira foram colocadas várias estátuas semelhantes. Algumas dessas estátuas representam o pai de Sasuke, Fugaku, assim como seu amigo Naruto. Ao mesmo tempo, também havia alguns membros do clã. Há mais de uma dúzia de estátuas na mesa de cabeceira. Sasuke esculpiu essas peças ele mesmo durante esse período. Bum, bum, bum. Sasuke, você está aí? Você está aí? Você está aí? Você está aí? Ouviram-se batidas na porta acompanhadas de uma voz ruidosa. Sasuke franziu a testa, sabendo que era Tobi. Está me procurando? Sasuke abriu a porta e olhou para Tobi do lado de fora. Em meio ano, Sasuke se adaptou completamente à vida na Akatsuki. Agora, assim como Tobi, ele também é um estagiário. Enquanto um membro oficial falecer, qualquer pessoa que deseje assumir o cargo poderá fazê-lo. Mas também poderia ser Tobi, que assumiria o lugar do membro. Mas se 2 membros morrerem, ambos poderão ser promovidos. Mas Sasuke não estava muito preocupado em saber se poderia ser promovido. O que mais lhe importa é quando sua força poderá atingir o nível de um Kage. Quando ele poderá despertar o Mangekyou.
Quando ele poderá matar aquela besta Itachi? Nos últimos 6 meses, sob a orientação de Mema, a força de Sasuke melhorou muito em comparação com 6 meses atrás. Agora, ele consegue matar um Jounin de elite com relativa facilidade, mesmo sem depender do Kirin. Segundo a avaliação de Mema, ele já possui força quase de nível Kage. O que é um nível quase Kage? Mema havia dito a Sasuke que o nível quase Kage é semelhante ao de um Jounin especial, ou seja, um ninja que atingiu o nível Kage em um aspecto, mas está no nível Jounin de elite em outros aspectos. Por exemplo, a letalidade do estilo relâmpago de Sasuke atingiu o nível Kage, mas seus outros aspectos estão apenas no nível de um Jounin de elite. Embora não seja mais fraco, ele ainda não é forte o suficiente para matar Itachi e vingar seus pais e seu clã. Tobi disse, Sasuke, vem aí uma nova missão. Mema-san pediu que você fosse comigo desta vez, mas ele mesmo não irá. Tobi estava parado na porta, olhando para dentro do quarto enquanto falava. Parecia que ele estava verificando se Sasuke estava escondendo alguém lá dentro. Sasuke disse com uma expressão sombria, eu sei, e não há ninguém escondido no meu quarto. Você falou besteira na frente do Mema-sensei da última vez, dizendo que eu escondia uma mulher no quarto? Ah, você sabe disso? Tobi disse inconscientemente. Então, ele rapidamente cobriu a boca e balançou a cabeça freneticamente. Não fui eu. Sasuke bateu a porta com força, exibindo uma expressão sombria. O painel da porta quase atingiu a cabeça de Tobi. Me ligue quando você for embora. A voz irritada de Sasuke veio de dentro da porta. Será que eu deixei o Sasuke bravo? Isso é ruim. Tobi ficou parado na porta balançando para a esquerda e para a direita como um psicopata. No quarto, Sasuke voltou para a cama e sentou-se. Continuou a observar as esculturas em madeira na mesa de cabeceira. Otogakuri, em um laboratório subterrâneo. Orochimaru, cujas mãos ainda não haviam se recuperado, estava pesquisando algo vestindo um jaleco branco. Nesse instante, ouviu-se o som de passos vindo de fora. Assim que a porta do laboratório se abriu, Kabuto entrou. Lorde Orochimaru, aqui. Kabuto deu um passo à frente e disse. Orochimaru largou os objetos que tinha nas mãos. Após vários aprimoramentos, suas mãos se transformaram em uma espécie de luva que refletia o brilho do metal sob a luz. Ele se virou para olhar para Kabuto e perguntou, onde? Fica no país do remoinho, no salão das máscaras do clã Uzumaki. Kabuto falou rapidamente. Orochimaru estreitou os olhos, depois assentiu com a cabeça e disse, Kabuto, você pode sair comigo mais tarde. Certo, Lorde Orochimaru. Kabuto assentiu. Ele sabia para onde Orochimaru estava indo. Por mais de meio ano, Orochimaru vinha estudando como curar seus dedos. Ele estudou por muito tempo e finalmente descobriu que só poderia recuperar suas mãos recuperando sua alma do Shinigami. Então ele começou a estudar o selo do Ceifador da Morte e a origem dessa técnica de selamento. Finalmente, ele encontrou algumas informações sobre máscaras de Shinigami, bem como informações sobre rituais de Shinigami. Então ele enviou Kabuto para descobrir o paradeiro da máscara de Shinigami. Finalmente há notícias de Kabuto. Isso deixou Orochimaru muito feliz. Embora ele possa usar mãos mecânicas, elas não são tão flexíveis quanto as originais, seja em combate ou realizando pesquisas e invenções. Portanto, o melhor seria recuperar os dedos dele. A propósito, como está indo a investigação sobre Sasuke? Orochimaru perguntou subitamente a Kabuto, que se virava para ir embora. Kabuto ficou paralisado por um momento, depois respondeu rapidamente, bem, Sasuke passa a maior parte do tempo na base da Akatsuki. Nosso pessoal não consegue se aproximar de Amegakuri, mas ele ocasionalmente sai para realizar algumas missões. Só que todas as vezes, aquele cara mascarado está ao lado dele. Homem mascarado. Ao ouvir isso, Orochimaru não conseguiu evitar ranger os dentes. Aquele desgraçado. Ele arrancou Sasuke de suas mãos, tomando-lhe o receptáculo mesmo depois de ter confiscado seus pertences. Se Orochimaru não soubesse que não conseguiria vencê-lo, teria vindo acertar as contas. Mas e agora? Esquece isso, vamos nos recuperar primeiro. E quanto a Sasuke? Deixe ele com aquele cara por enquanto. Quando seu corpo se recuperar totalmente, ele irá pessoalmente até lá e recapturará Sasuke. Enquanto ele se esconder, nem mesmo aquele Uchiha conseguirá encontrá-lo. Eu sei o seu segredo. Orochimaru zombou. Outros não conhecem seu segredo, mas como Orochimaru poderia não saber? Esse Uchiha mascarado e Ryozuki de Konoha definitivamente se conhecem muito bem, e pelo menos têm uma relação de cooperação. Da última vez, ele ouviu dizer que Sasuke havia sido levado de Konoha por aquele Uchiha mascarado. Ele também teve uma grande briga com Ryozuki. Outros se mostraram céticos quanto à força de ambos os partidos mencionados no jornal, e Orochimaru suspeitava que essas duas pessoas estivessem manipulando resultados de jogos. Mas, com base nisso, não há como ameaçar nem Uchiha mascarado nem Ryozuki. Caso essas duas existências mais poderosas fossem enfurecidas, Orochimaru não poderia garantir sua sobrevivência. Portanto, ele não divulgará essa informação a menos que seja absolutamente necessário. 2 dias depois, Konoha, casa de Karin. No quarto, Ryozuki acordou de um sono profundo. Ele olhou para Karin, que estava enroscada em seus braços. Ela já estava acordada, mas fingia estar dormindo de propósito. Levante-se, não fique na cama. Ryozuki beliscou o nariz de Karin, e esta abriu os olhos para olhar para Ryozuki. Não, eu ainda quero te abraçar e dormir mais um pouco, disse Karin, com um tom sedutor. Só por um tempinho, tá bom? Ela disse, levantando um dedo. Está bem, só por um tempinho. Ryozuki balançou a cabeça com um sorriso, mas concordou em voz baixa. Meia hora depois, Ryozuki sentiu que aquele momento se prolongou um tanto. Ryozuki disse, já se passou meia hora.
Levante-se depressa. Você se esqueceu de que dia é hoje? Que dia é hoje? Karen pensou por um instante e de repente lembrou-se franzindo a testa. Hoje é o dia em que ela se juntará à sua nova equipe. Como Genin de Konoha, Karen sempre esteve sozinha realizando missões de rank D e coisas do tipo. Ou ir ao hospital Konoha para ajudar. Mas essa rotina não pode durar muito tempo. Então os superiores estão providenciando uma equipe adequada para ela. E hoje é o dia em que Karen se juntará oficialmente à nova equipe. Fico pensando que tipo de pessoas são meus colegas de equipe. Será que é fácil conviver com eles? Karen pensou com certa expectativa. Então, os dois se levantaram rapidamente e se lavaram. Depois disso, tomaram o café da manhã lá embaixo. Em seguida, Ryosuke foi ao campo de treinamento para exercitar o corpo. Karen correu até o ponto de encontro da equipe para se juntar às suas duas outras colegas. Praça Central de Konoha. Aqui está uma estátua, que representa ninguém menos que Ryosuke. A estátua de pedra com mais de 10 metros de altura parece ter se tornado um marco arquitetônico de Konoha. Neste momento, na borda da fonte, sob a estátua, um homem e uma mulher estavam sentados à esquerda e à direita. Nenhum dos dois parecia estar prestando atenção um ao outro. Neste momento, Karen veio correndo de longe. Desculpe, eu não estou atrasado, estou? Karen olhou para o relógio. Na verdade, ainda faltavam mais de 10 minutos para as 9 horas combinadas. Mas suas duas colegas de equipe obviamente haviam chegado antes dela. Karen? Então a nova colega de equipe é você. Quando Sakura viu Karen, imediatamente sorriu e se levantou para cumprimentá-la. Ela e Karen se conheciam. Não se pode dizer que o relacionamento delas era muito bom, mas pelo menos não era ruim. Afinal, ambas são meninas, então podem conversar. Quando Sakura chegou agora há pouco, descobriu que um garoto que ela não conhecia já estava lá. Ela tomou a iniciativa de cumprimentá-lo, mas a outra pessoa apenas acenou com a cabeça friamente. Isso deixou Sakura um pouco chateada. Então, houve aquela cena que Karen presenciou agora há pouco. Os dois se ignoraram completamente. Agora que Karen está aqui, Sakura finalmente tem alguém com quem conversar. E embora Karen fosse namorada de Ryosuke, ela tem uma boa personalidade. Sakura acha que se os dois estiverem na mesma equipe, eles poderão cooperar bem. Karen perguntou: Sakura, você é minha nova colega de equipe? Ao ver a familiar Sakura, Karen soltou um suspiro de alívio em segredo. É bom ter alguém que você conhece na equipe. Sim, eu não esperava que nós dois estivéssemos na mesma equipe. Sakura sentiu com um sorriso. Nesse momento, Karen virou a cabeça para olhar para o menino que estava sentado ali em silêncio. Quem é ele? Perguntou Karen. Sakura curvou os lábios e disse, ele também é um novo colega de equipe, mas essa pessoa é fria e não gosta de conversar com os outros. Ao falar sobre ser frio e irracional, Sakura de repente pensou em Sasuke e sentiu tristeza. Sasuke está longe de Konoha há mais de meio ano. Ela se lembrou de como eles estavam na mesma equipe no início. Quando Sasuke partiu, ele se despediu de Naruto, mas não se importou nem um pouco com ela. Isso deixou Sakura muito triste. Quem será o nosso professor? Ao ouvir Sakura dizer que a outra pessoa não gostava de conversar, Karen não tomou a iniciativa de cumprimentá-la. De qualquer forma, desde que haja pelo menos um colega de equipe com quem ela possa conversar, já é o suficiente. Não sei. Espero que seja uma menina também, disse Sakura. A equipe 7 da qual ela fazia parte originalmente se desfez porque Sasuke e Naruto saíram um após o outro. Agora, Kakashi também é um ninja poderoso de nível Kage. Há tarefas mais importantes para ele na vila. Naturalmente, ele não teria permissão para levar uma aluna chamada Sakura para concluir missões de nível C ou D fora das instalações. Isso não é um desperdício? Então, o novo time 7 terá um novo mentor Jounin. Eles só não sabem quem será. Sakura e Karen estavam em êxtase, cada uma tentando adivinhar o que estava acontecendo em seus corações. Neste momento, vocês todos chegaram cedo. Uma voz surgiu de repente por trás. Sakura e Karen se viraram e viram uma ninja sorrindo para elas. Irmã Yugal. Os olhos de Karen brilharam e ela correu alegremente até lá. Karen, serei sua professora de agora em diante, disse Yugal com um sorriso. Ela havia se aposentado recentemente da Anbu e recebido o título oficial de Jounin. Em seguida, ela foi designada para liderar a nova equipe 7. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!